Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai começar a nossa segunda aula, então é a aula 1, tá? Lembrando que a aula anterior era a aula 0, introdução à física, entendeu? O que é a física, o que ela estuda. E hoje a gente vai introduzir a área que nós vamos focar aqui no segundo ano, que é a termodinâmica, né? Não vai ser só essa que nós vamos focar, vai ter mais uma área ali que eu vou falar mais no final do vídeo, certo? Então, bem, alguns pontos importantes aí. Pessoal, os arquivos de atividade, eu vou colocar, né, são arquivos que vocês podem editar diretamente no arquivo. Abrir o arquivo, bota naquele espaço que tem entre uma questão e outra e digita, tá? O Classroom, ele vai salvar automaticamente, vocês não precisam baixar o arquivo, vocês não precisam fazer uma cópia no computador, não. Vocês abrem ele no próprio Classroom e edita nele mesmo, certo? E bem, qualquer dúvida ou dificuldade vocês podem continuar mandando para mim, certo? Que eu estou respondendo todos à medida do possível e também qualquer outra sugestão ou crítica aí vocês podem fazer que eu vou tentar ao máximo deixar melhor para vocês aí, certo? Então bem, vamos lá. Essa introdução à termodinâmica, tá? Eu trouxe aqui para a gente entender o que ela vai estudar, o que vai ser o nosso foco de estudo, ok? Bem, então, começando com o que a termodinâmica estuda. Ela vai estudar esses pontos aqui. Eu coloquei essa lista aqui, né? Que é justamente o que nós iremos ver, né? Mas, claro, em forma geral, a termodinâmica ela vai trabalhar com qualquer tipo de processo que vai envolver o quê? Vai envolver a temperatura. O próprio nome já dá uma ideia de, né, temperatura. E é isso que a termodinâmica vai se responsabilizar, vamos dizer assim, por estudos que envolvem, né, a temperatura, mudança de temperatura, propriedades que envolvam condução de calor, né, também. A gente vai ver, vai diferenciar esses dois aqui até no meio do caminho, mas próxima aula a gente vai ver melhor isso também, ok? Mas, claro, qualquer processo, mas a gente vai focar basicamente nesses aqui, processos, fenômenos de troca de calor, ok? Daí primeiro a gente vai entender o que é calor, entender o que é temperatura, para daí a gente começar a ver esses processos, ver as chamadas propriedades térmicas, ok? Que daí vai envolver a questão de condutividade, questão de resistência térmica, podemos dizer assim, que seriam os isolantes térmicos, ok? Fenômenos de dilatação térmica, tá? Mudanças de estado físico, aquela coisa que vem lá da quinta série, de do sólido para o líquido, para o gasoso, a gente vai dar uma retocada aqui, porque a gente vai ver isso em termos de trocas de calor, pois é um dos fenômenos que envolve essa troca de calor. O principal ponto, né, de estudo da termodinâmica, ou o principal ponto que foi no início dos estudos da termodinâmica, né, o que incentivou os físicos da época a estudarem a termodinâmica, é isso aqui, entender o comportamento dos gases. Por que entender o comportamento dos gases? Para conseguir utilizar nessa outra área aqui, que é as chamadas máquinas térmicas, né? O que é uma máquina térmica? É qualquer máquina, ok, que vai fazer algum tipo de trabalho a partir de energia térmica, né? Um exemplo bem conhecido é o próprio motor de um carro, motor de moto, motor de automóvel, né? Que vai fazer o que? Ele vai partir da combustão da gasolina, ou seja, a gasolina vai, vamos dizer assim, explode dentro do motor, e dessa explosão é usada uma parte da energia para fazer o motor fazer o que faz, que é botar o carro para andar, por exemplo. Então, isso é um tipo de máquina térmica, é uma máquina que se utiliza de um processo térmico, né, um processo que daí envolve liberação de calor, liberação de energia térmica, certo? Para fazer algum tipo de trabalho mecânico. O que eu quero dizer com trabalho mecânico? É fazer algum tipo de movimento, né, com algum corpo macroscópico nosso, certo? Bem, mas claro, não foi só para isso que começou a termodinâmica, ela já existia, ou melhor, já existia estudo sobre calor desde a época desse cara aqui, Aristóteles, né? Então, olha aqui, ele é de 385, 323 a.C., ou seja, mais ou menos 350 anos antes de Cristo já se existia estudo sobre
a ideia de temperatura e calor. Claro, esse Aristóteles aqui, ele não foi alguém, vamos dizer assim, ele traz ideias bem importantes, mas em termos de física, as ideias deles estavam bem erradas, assim, pois era muito em cima de, como é que eu posso dizer? Ele acreditava que toda a ciência ela partia da mente, que a partir do pensamento, do exercício do pensamento, tu poderia compreender a natureza inteira, né? E não é verdade isso, não é algo. A natureza tu não vê a partir do exercício de pensamento, não, tu vai ver a partir da própria natureza, que é o que basicamente Galileu e Descartes trazem, né, lá na época da Revolução Científica, certo? Se vocês quiserem, tem um vídeo do primeiro ano que eu falo um pouquinho sobre isso, a Revolução Copernicana, vocês podem dar uma olhada lá para rever, né? Então eu vou deixar no YouTube esse vídeo aqui, ok? Bem, só que 2000 anos depois, né, botei aqui, lá no final do século XIX, é que essa área termodinâmica, ela tem, vamos dizer assim, o seu fechamento. Mas não porque ela está toda resolvida, não, é porque começa a ter fenômenos que essa termodinâmica já não consegue explicar, então tem que partir para uma outra área, que é a chamada mecânica estatística, que daí já começa a entrar probabilidade, a ideia de média, mediana, distribuição de valores, tá? Por isso o nome, mecânica estatística, que é introduzido por esse cara, Ludwig Boltzmann, né? E por James Clerk Maxwell. Maxwell também vamos ver lá no terceiro ano, ok? Pois ele também é muito importante para a área do eletromagnetismo, certo? Então, bem, isso aqui é só um passado ali do que a gente vai ver na termodinâmica, certo? Tem uma linha do tempo, começando por Aristóteles, né? Mas ela vai se desenvolver a termodinâmica mesmo mais para o início da chamada primeira revolução industrial, porque é onde isso começa a ser importante, né? Já vou explicar o porquê. E fecha com esses dois aqui, porque daí ela parte para uma outra área, que é a mecânica estatística, começa a ter que explicar de uma outra maneira outros fenômenos, pois essa área já não consegue abarcar tudo isso, vamos dizer, né? Mas bem, indo aqui para o próximo, tem uma pequena linha do tempo que eu coloquei, tá? Passar por ela bem rápido, ok? Mas olha só, claro, não botei tudo que aconteceu, eu botei só alguns pontos, isso aqui sim, são alguns, né? Tem bem mais coisa aqui no meio, que acredito seja importante para a gente entender, né? Mas bem, ali ó, no século I depois de Cristo, ou seja, né, entre 0 e 100, Heron desenha a Eolípila. O que é Eolípila? É a chamada máquina de Heron, né, que é o nome dele, certo? Que é basicamente a primeira registro de máquina térmica feita. Nós vamos ver essa maquininha como é que é, mas era basicamente um globo metálico com água dentro. Quando fervia, o vapor saía por 2 orifícios que fazia esse globo girar. Né? Então era basicamente isso, era uma cúpula que girava com vapor. Tá? Mas era uma máquina térmica, se usou da energia provinda do calor do fogo, da combustão ali da fogueira, para fazer a água evaporar e daí produzir movimento. Então a gente tem aí uma conversão de, né, energia térmica para energia mecânica, ou seja, algo saindo, né, calor, certo? Ou melhor, algo provindo de combustão se transformando em algo vindo de movimento, né? Bem, desenvolvendo mais, Galileu, o mesmo Galileu lá do estudo dos corpos, que ajudou na Revolução Copernicana, com o princípio da inércia, ele também inventa o primeiro termômetro, né? Que anteriormente era dito um termoscópio. Por quê? Porque ele não era bem um termômetro, porque não indicava valores. Eu já vou comentar sobre isso aqui. Tá? Acho que é o próximo slide, deixa eu só ver aqui. Sim. Né? Esse cara, Joseph Black, tá? E aí que começa uma importância aí na questão do estudo da termodinâmica, do calor, porque ele traz uma noção chamada de calor latente. O que é esse calor latente? Calor, primeiramente, vamos encarar como sendo energia térmica, tá? Primeiramente, daí depois a gente vai desenvolver mais esse assunto. Mas ele traz essa ideia de energia térmica latente, que é? É a energia térmica usada para
mudanças de estado físico, pois, por exemplo, para um corpo sair do sólido e para o líquido, é necessário uma energia térmica, ele não vai sozinho, né? Ele tem que ganhar energia de algum lugar. E aí, Joseph Black ele consegue trazer essa noção, né, com base de experimentos, e aí começa a ter uma diferença entre temperatura e calor, né? Dois entes diferentes, que até então é comum, até para nós no dia a dia, falar de temperatura e calor como sendo a mesma coisa, mas não. Aqui temos duas diferenças bem importantes. James Watt, né, aperfeiçoa o motor a vapor de Newcomen. Esse Newcomen ele inventa o chamado motor a vapor, ou a máquina a vapor. James Watt ele aperfeiçoa, certo? Isso por quê? Porque estava sendo necessário, bem neste momento, aqui neste ano 1777, era bem na época onde está ocorrendo, né? Está dentro do período que ocorre a chamada Primeira Revolução Industrial, que é justamente um momento onde temos o desenvolvimento das indústrias, né? Todo um processo feito na Inglaterra, e a máquina a vapor ela é um ponto muito importante neste período, pois o motor a vapor proporciona conseguir, por exemplo, o aumento de produção, né? Criação da locomotiva, por exemplo, né? Que o primeiro trem era uma chamada locomotiva, que era a base de motor a vapor, que daí proporciona um deslocamento maior, antigamente era só a cavalo, né? Então traz esses pontos, né? Claro, a parte de Revolução Industrial vocês veem bem mais em história, né? Estuda também um pouco disso na parte de sociologia. Primeiro calorímetro, né? Alguns anos depois, ou seja, uma máquina para medir, né, o calor, medir o calor que está sendo utilizado ali em algum processo, criado por esses dois, Lavoisier e Laplace. Lavoisier é aquele mesmo que diz que na natureza nada se cria, nem se destrói, tudo se transforma. E esse dito dele é é um princípio muito básico na física. Benjamin Thompson, que é o cão de Humford, né? Temos o William Thompson, que é o Lord Kelvin. Esse William Thompson é o filho de Benjamin Thompson. Tá? Encontra indícios da natureza energética do calor, ou seja, ele começam a perceber, depois de ver essa diferença aqui entre temperatura e calor, eles veem que calor na verdade, é um tipo de energia, certo? Só que nessa época aqui não estava ainda tão consagrado esse conceito de energia. Esse conceito de energia foi desenvolvendo-se com o tempo e viu-se que o calor poderia ser encarado também dessa maneira, né? E entender bem, temos a energia lá, energia mecânica, da energia cinética, temos aqui a energia térmica, então já começa a ter uma noção, ó, os dois são energia. Então já começa a ter uma moeda de troca, vamos dizer, entre a mecânica lá do primeiro ano e aqui a termodinâmica, ou seja, tu conseguiu com movimento fazer calor, calor com movimento, e aí que é a ideia da máquina a vapor, né? Eles começam a estudar isso aqui para conseguir entender melhor este motor a vapor. Sadi Carnot, tá? Ele determina o rendimento ideal de uma máquina térmica. O que é uma máquina térmica? Um motor a vapor, por exemplo. Porque com a invenção desse motor a vapor e conseguindo produzir em larga escala muita coisa, começou a ter necessidade de querer melhorar esse motor, né? E uma das formas era conseguir ter um aproveitamento melhor da própria energia contida ali no vapor. Certo? Então começa a ter o estudo de gases, por isso que ele é importante, porque começa aqui com vapor, né, para produzir o movimento. E necessitando, né, essa produção em larga escala de vários produtos, mas foi necessário aumentar a eficiência dos motores. Então começou a ter estudos em cima disso, e Sadi Carnot ele encontra, né, uma forma de tu achar o rendimento ideal. Veja que eu falo aqui a palavra ideal e não perfeito, né? Um rendimento perfeito seria o quê? 100%. Tu pegar 100% da energia e aproveitar. Só que Sadi Carnot ele traz isso de rendimento ideal porque ele mostra que uma máquina térmica ela não consegue ter 100%. Ou seja, sempre vai ter perda. Por isso que ele chama rendimento ideal.
que é como se fosse o rendimento máximo que aquela máquina pode ter daquela forma. E tanto que isso acaba virando uma lei da termodinâmica, que a gente vai ver. É uma das leis, que é a segunda lei que diz que é impossível tu ter um rendimento perfeito. Né? Esse cara, Benoit Paul-Émile Clapeyron, né, vamos ficar só com esse nome aqui, Clapeyron, ele enuncia uma equação que fala dos gases ideais. Muito importante também, porque para entender o que acontece aqui, né, Sadi Carnot ele acha o rendimento ideal. Só que agora, como é que a gente chega nesse rendimento ideal? Clapeyron ele consegue trazer uma equação que relaciona grandezas de um gás. Daí, tu sabendo o comportamento, né, que a equação ela traz junto um comportamento. Tu conseguindo entender o comportamento, tu consegue, então, manipular, né, esse gás de forma a conseguir ter esse tal rendimento ideal. James Prescott Joule o mesmo lá das unidades de energia, né, energias que a gente mede em joules, ele tem um estudo a princípio do calor, né, a partir de corrente elétrica, então ele consegue, olha só, relacionar a eletricidade com o calor, né, que é o chamado efeito Joule, que é a dissipação de energia térmica a partir de corrente elétrica. E isso é importante porque, além de a gente ter relacionado lá com a mecânica, ele relaciona a energia térmica, a termodinâmica, com a eletricidade. E com isso, claro, já tendo aqui estudos à base da eletricidade, se começa também a necessidade de estudos maiores a princípio dessa área, né, da área do eletromagnetismo, que a gente vai ver no terceiro ano. Lord Kelvin, William Thomson, filho de Benjamin Thomson, ele define o chamado zero absoluto. Né? O zero absoluto eu digo em escala de temperatura, certo? A gente vai ver que a escala Celsius ela não é uma escala absoluta, como a gente vê a temperatura hoje, 37 graus Celsius. Né? Ela consegue admitir valores negativos, então o zero dela não é um zero de verdade, certo? É só uma referência. Ele consegue encontrar esse zero absoluto. Julius, esse cara aqui, Rodolph Julius Emanuel Clausius, vamos chamar ele de Clausius, último nome, tá? Ele traz a primeira e a segunda lei da termodinâmica, né? Sadi Carnot, eu digo que ele chega no enunciado que é a ideia da segunda lei, mas ele não enuncia como uma segunda lei. Quem oficializa isso é esse cara, Clausius, junto com a primeira lei, ele traz as duas. Né? E a gente vai ver também que tem a lei zero, né? Mas a gente vê depois. E Boltzmann, né, encerra essa parte da termodinâmica publicando trabalhos que dá início a essa chamada mecânica e estatística. Certo? Começar a analisar em cima de probabilidades. Vamos entendendo isso aos poucos. Né? Aqui é uma pequena linha do tempo. Ok, tem bastante pontos importantes aqui. Por exemplo, de Joule é o que traz a necessidade ou o incentivo de se estudar a eletricidade, né, por justamente ver que ela pode, de alguma forma, contribuir para essa questão das máquinas. Então, veja, aqui a ciência está se desenvolvendo por uma necessidade econômica. Né? Começa a se desenvolver aqui por quê? Por causa que precisamos melhorar as indústrias. Né? E por mais que tenha avanço em outras áreas, o principal era esse. A eletricidade, a mesma coisa. Lá na mecânica, por que se preocupavam tanto com estudar as estrelas? Porque estava num período, né, estava no meio período ali das grandes navegações. Então, com isso, estava sendo necessário entender melhor o céu, pois era a maneira que que os navios se guiavam no oceano, observando o céu, observando os astros, e aí as constelações elas surgiram aí, né, para justamente tu conseguir facilitar a visualização do céu e, bem, o entendimento, então, né, dos corpos celestes foi fundamental naquela época por causa disso. Né? Então, temos sempre essa ideia de que a ciência ela não é é algo neutro que não tem nada a ver com a história. Não, muito pelo contrário. A história define o que vai ser estudado na ciência, assim como a ciência acaba definindo a própria história, às vezes, por exemplo, com a criação, aperfeiçoamento da máquina a vapor. Se não acontecesse isso,
Não ia ter primeira Revolução Industrial, não ia ter, né, toda a questão que aconteceu daí na Inglaterra, certo? Que daí eu já não entendo tanto, né? Então nem vou comentar, só digo que não iria acontecer a Revolução Industrial como aconteceu, certo? Mas bem, indo para o próximo então, tá? O que eu trouxe aqui? Eu trouxe alguns, tá? Não todos esses, eu trouxe aqui, deixa eu ver, 4, tá? Dos principais cientistas ali, para dar meio que um início, meio e fim, tá? Só para comentar. Mas bem, o primeiro, Galileu, tá? A gente viu ele lá no primeiro ano, ok? Estudando a queda dos corpos, mas ele não fez só isso. O físico ele não vai ficar apenas focado numa área, às vezes ele cria alguma teoria, algum trabalho em cima de uma área, mas geralmente estuda em várias. E Galileu foi um que trabalhou em várias. Bem, ele traz o chamado termômetro de Galileu. Até o nome dele, o termômetro é dele, né? Faz sentido. Que, como eu falei, inicialmente era um termoscópio. Qual é a diferença um termoscópio e um termômetro? Termômetro, ele te dá uma medida de temperatura. Tu vê, 37, 36 graus. Pensa no termômetro, né, que a gente utiliza para medir febre. Já um termoscópio é para te ter uma noção. Tu não tem um número. Tu sabe se diminuiu ou aumentou, mas tu não tem um número exato. Essa é a diferença de alguma coisa que termina com metro no final, que é de medir, dá um número, e scópio no final, porque tu só vê se aumentou ou diminuiu. E o que Galileu fez foi um termoscópio, inicialmente. Que era o quê? O que é isso aqui? É basicamente uma ampola gigante, tá? Cheio d'água, tá? E aqui dentro ele coloca várias outras ampolazinhas menores, ok? Com líquidos diferentes, tá? Mas todos com uma densidade inicialmente menor do que a da água, fazendo com que todos eles boiem no início. Claro, como eles ficam presos, né, eles não conseguem, vamos dizer, avançar em relação ao outro, porque o tamanho do tubo impede a passagem, né? Então, eles não se atravessam. Eles não fazem isso aqui de, te ultrapassei. Não, eles ficam trancados. Só que à medida que vai aquecendo, né, ou seja, a temperatura vai subindo, a densidade da água diminui. E diminui a ponto de que essa de baixo aqui é a primeira a acabar ficando com a densidade maior, né? Porque a água vai diminuindo a densidade. Porque aquece, diminui a densidade. A gente vai vendo isso depois. Mas aí, por causa disso, essa ampolinha vai descer, porque agora a densidade da água está menor do que a minha, então eu desço. Daí, na sequência, é esse, depois é esse. Então, à medida que vai aumentando a temperatura, as ampolazinhas vão descendo. Claro, a ordem de densidade é de baixo para cima. Essa aqui é a que tem a menor, depois essa que tem um pouquinho maior, porque senão não ia adiantar, né? Depois que foi colocado, esse chaveirinho que está aqui, ó, é uma coisa que foi colocada depois, que é o quê? Um valor, um número, uma medida, né? Para daí tu saber, se desceu esse aqui é porque tem que estar, sei lá, 20, 22, entendeu? A gente vai ver melhor ele quando falar de temperatura, trazer até uma simulaçãozinha de como é que acontece. E outro ponto importante, daí vem depois, né? Galileu inventa o termoscópio, né? Depois, basicamente quase 150 anos depois, que vem a chamada escala Celsius. Já existiam outras escalas, que a escala é uma forma de medir. A escala Celsius, então, é uma forma de medir a temperatura. Já existiam as outras formas antes, mas a Celsius veio aqui e acabou ficando. Por quê? Porque é uma escala muito, como é que eu posso dizer, vamos dizer, em termos elegante, tá? Trabalha com uma margem de valor razoável, de 0 a 100, baseado no comportamento físico da água, ok? Só que daí ele faz umas trocas ali que acontecem no meio do caminho, né? Não fica todo o mérito para ele. E a escala Kelvin, que é trazida pelo Lord Kelvin, no slide anterior, que traz o zero absoluto, foi 100 anos depois,
certo? Então já tinha o termômetro aqui, só que só aqui foi necessário uma escala absoluta para a temperatura, porque foi quando foi importante estudar ela, né? Veja. Só que aqui ainda não se tinha essa diferença de temperatura e calor, né? Galileu atribuía esses dois como sendo a mesma coisa. Ele não sabia ainda na época o que era, né? E a ideia de temperatura foi criada para definir o quente e o frio, simplesmente. Né? Quando tu bota alguma coisa, a mão em alguma coisa, tu sente se está quente ou se está frio. Quando agora no inverno tu encosta a pele em algum metal gelado, por exemplo, tu sente, né, esse frio. E era atrelado à ideia de temperatura isso. Só que, claro, está errado, não está totalmente certo. Nós vamos ver na próxima aula o que acontece de fato nessa questão de quente ou frio. O que define esse quente e frio? O que é temperatura? O que é calor? Né? Mas bem, então aqui a ideia de Galileu é importante por trazer a primeira tentativa de apresentar um instrumento para medir essa temperatura, que não se sabe o que é, mas dá a ideia de quente e frio. Simples. Tá? Depois, certo? Temos esse aqui, Joseph Black, tá? Eu não sei se isso aqui tá mexendo para vocês aí agora, ok? Mas ele traz a noção de calor latente, como eu mostrei ali no slide da linha do tempo. E com isso ele consegue trazer uma diferença entre temperatura e calor, né? Onde temperatura, se isso estiver mexendo, ótimo, se não estiver mexendo, bem, eu vou colocar aqui depois no simulador. Mas a ideia de temperatura é como se fosse uma forma de medir agitação. Agitação de quem? Das partículas que compõem, né, aquele corpo. Isso aqui pode-se pensar que eu tenho um gás dentro de uma caixinha. E este gás é várias bolinhas, ó, composto por várias bolinhas que vão se debatendo, né? E enquanto o calor é, na verdade, um fluxo, uma forma de medir energia transmitida entre essas. Quer ver? Tem uma bolinha aqui, ó, acompanhar. Bem, vou botar no simulador, que é mais fácil, tá? Tem o simulador do site PET, que é um site do Instituto Colorado, ok? Então, tem bastante simulações legais, aí volta e meia eu vou trazer deles alguma coisa que é sempre útil. Então, só vou colocar aqui ele, tá? Então, bem, pessoal, aqui, tá? Mostrado aí, então, como é que funciona. Como é que é esse simulador? Temos uma caixa e esse monte de bolinhas é como se fosse um gás, tá? Que eu coloquei aí. Esse gás, tá? E tá aqui uma temperatura mostrando 27 graus Celsius e tu vê que elas estão se mexendo de uma certa forma. Bem, no momento em que ocorre um aquecimento, a gente vê que o termômetro ali vai aumentando o número rapidamente. Ó, soltei, eu vejo que eu tenho agora 201 graus Celsius. E veja que as bolinhas parecem que elas estão mais agitadas. Se eu aquecer mais, eu consigo ver ainda mais agitação. E é isso uma das ideias que se traz com relação ao que? A conceito de temperatura, como medindo um grau de agitação. Só que, claro, a gente vê algumas bolinhas de vez em quando parece que estão paradas ali ou aqui, né? Por quê? Porque aí a ideia lá da mecânica estatística que vai explicar isso, certo? Mas é importante ver que isso aqui é temperatura, ou seja, essa agitação, e isso que eu estou fazendo, ó, vamos pensar, esse foguinho daqui para cá, eu estou transferindo energia. Essa energia que eu estou transferindo é o que a gente vai chamar de calor, né? Eu vou trazer isso aqui de volta depois, mas é uma ideia. A gente pode tanto aquecer quanto esfriar. E daí também está tendo, né, calor, só que eu estou tirando energia. Ó, a gente vê o termômetrozinho aqui diminuindo, né, a escalinha dele. A gente vê ele diminuindo a energia e veja que as bolinhas aqui, o que estão sendo meu gás, eles parecem que estão indo mais devagar, tá mais calmo. Por quê? Porque eu estou diminuindo a temperatura. Como é que eu faço isso? Diminuir essa temperatura, ou melhor, essa agitação, tirando energia. E como é que é essa energia? Calor. Então a gente vai definir melhor isso depois, o que é energia, o que é calor, o que é temperatura, o que é calor, né? Mas aí é um primeiro, só uma ideia, um
conceito aqui rápido para explicar o que é essa diferença, né? Bem, voltando aqui, né, Joseph Black ele traz essa diferença, claro, não dessa maneira, como um jogo de bolinhas, o calor, porque a ideia de desenvolver o que é um gás vai desenvolvendo aos poucos. Eu estou trazendo aqui o conceito que foi estabelecido atualmente, né? Como é que se sabe, então? Trouxe um negócio meio, vamos dizer assim, já vem mastigado, porque eu falei já lá na aula 0, o negócio é toda uma bagunça e para pegar e ajeitar essa bagunça leva tempo. Tá? Bem, vamos para o terceiro nome, que é o James Watt. Watt, ou também James Watt, né? Watt, que é a mesma unidade que a gente usa de potência, quando fala de potência, por exemplo, potência em watts ou quilowatts, é desse cara aqui, ó. Esse cara foi homenageado dessa forma, com o nome dele virando uma unidade de medida, certo? Qual é a importância dele? Bem, o desenvolvimento dessa coisa, a chamada máquina a vapor. Né? Aqui eu botei, ó, a Revolução Industrial foi de 1760 a 1840. Né? A máquina a vapor, certo? Eu coloquei o ano errado aqui. Ele aperfeiçoou a máquina a vapor, ó, em 1777, tá? Agora que eu fui ver aqui gravando, que eu botei o ano errado ali, tá errado isso aqui. Eu não tenho uma canetinha aqui, eu acho. Deixa eu ver, peraí. Se der só riscar por cima. Opa! Aqui, caneta. Vou tirar isso aqui, foi em 1777. Eu pedi desculpa aí até pelo que eu estou fazendo aqui agora. Mas bem, então ele aperfeiçoa essa máquina a vapor, né? Daí sim faz sentido, porque não faz sentido ele começar a construir a máquina a vapor, que foi o que, né, tornou a Revolução Industrial o que é. Só que ela fez isso no final da Revolução. Não faz sentido, né? Tem que ter sido dentro. Tá? O que ele fez? Basicamente a máquina está aqui. Né? Temos a caldeira, que aquece água. Essa água, ao ferver, se torna vapor, passa por um duto. Né, tem uma válvula aqui que permite a passagem desse vapor. Esse vapor, quando chega aqui, devido à questão da pressão, ele empurra esse pistão, que acaba fazendo o quê? Gira essa roda. Daí depois, com esse pistão auxiliar, este aqui vai lá e prensa o gás novamente. Daí é quando essa válvula fecha e essa abre, prensa, para quê? Para ela sair por aqui, se condensar e voltar, através aí de uma bomba d'água, para a caldeira. Né? E este é o processo da máquina a vapor que faz isso. E a gente tira proveito deste movimento. Pega essa roda, né, e tira proveito disso. Fazer isso aqui sofreu uma rotação. Né? Aqui tem outra simulação, vou botar rapidinho, que daí é de um site russo que eu achei, Vaskak, nome. Vou colocar aqui, tá? Aqui é uma simulação simples, tá? Aqui é de uma locomotiva. O que é a locomotiva? É o trem, só que mais de antigamente, que se usava daí do vapor para fazer o movimento. Como é que foi aplicada essa máquina a vapor lá do James Watt na locomotiva, por exemplo, que permitiu daí um deslocamento muito maior, muito mais rápido entre dois locais, que antes só podia ser feito através de carroça, né? O que daí demoraria bastante. Tínhamos a caldeira, que fervia a água, isso aqui é tudo um tanque de água, ok? Por essa água, daí então, tínhamos a passagem de vapor, então vemos aqui dois dutos onde tem a passagem de vapor, ó, por aqui, né? Este vapor vai entrar, né, aqui nessa câmara, vai empurrar o pistão. E o que é esse espacinho aqui? Lembra que eu falei ali no slide anterior que tinha duas válvulas, uma para deixar o ar entrar e outra para sair? Pois é, ó, veja, esse aqui fecha para o ar quente entrar, depois fecha o do ar quente e abre para o ar frio. Então ele fica fazendo essa troca, ó, entra, sai. Entra, sai. Só que quando um entra, o vapor quente está saindo. Né? Então fica mantendo esse ritmo. E ó, a gente vai vendo esse movimento aqui, fica contínuo de rotação. Daí eu consigo aproveitar da energia térmica
para colocar toda a locomotiva em movimento, ou seja, energia térmica e energia mecânica, né? O que a máquina térmica está fazendo aqui. E essa aí foi a máquina a vapor aplicada na locomotiva. Teve aplicações em várias outras áreas, certo? Só que daí cada uma com a sua adaptação. Aqui nós vemos a adaptação feita para a locomotiva, porque não vai pegar aquela máquina do jeito que está e só jogar ali dentro e acabou. Esperar, vai, faz magia. Não. Tem que dar umas ajeitadas. E aqui, ó, a saída do vapor, que é da locomotiva que se vê, né? Aquelas imagens clássicas, o trem passando e saindo do vapor. Né? Quem já viu os filmes do Harry Potter, ele tá sempre aparecendo aqueles trem. Certo? Que é basicamente através disso, né? Queima de água. Ferver água. É uma caldeira, certo? Só que daí a fumaça não é só vapor d'água. Não, temos vapor, porque a gente vê que tem uma conexão aqui, ó, que daí leva não só vapor de água, mas o vapor do próprio carvão, né? Que daí acaba dando aquela fumaça escurecida. Por quê? Porque a gente tem CO2 ali, certo? E aí acaba trazendo um dos problemas da Revolução Industrial, que é o quê? O chamado, né, efeito estufa, certo? Que é a poluição, o excesso de CO2 na atmosfera, que acaba retendo calor lá da radiação solar, né? Vou explicar esse efeito estufa aqui também, ok? Mas aí acaba trazendo uns problemas, porque começa a emitir muito disso aqui, certo? Porque ainda não se tem um conhecimento do que é CO2, sabe? Que ajuda na locomotiva, né? Mas bem, saindo daqui, aí voltando para a máquina a vapor de James Watt, a gente vai aqui para os dois últimos, tá? Ficou? Peraí, deixa eu ajeitar isso aqui. O que acontece? Temos ali. Deixa assim. Não é importante eu aparecer ou não. Bem, os dois últimos aqui, tá? É Sadi Carnot, que ele traz a ideia do rendimento máximo da máquina térmica, e diz que esse rendimento máximo é sempre maior do que o real. Ou seja, ele não só traz o rendimento máximo, como ele ainda também afirma que tu não vai conseguir chegar nesse valor máximo. Qualquer máquina real sempre vai ter um rendimento menor, né? E Lord Kelvin, ele estabelece a ideia da escala Kelvin, onde ele estabelece o chamado zero absoluto, né? Que é a menor temperatura possível, a temperatura zero de verdade, que é quando não tem agitação nenhuma lá daquelas bolinhas que eu botei lá no slide do Joseph Black, né? Este movimento aqui, essas bolinhas, né, no zero absoluto, que é o zero Kelvin, né, é quando elas estão estáticas, paradas, elas não estão se mexendo, que nem está acontecendo aqui, uma se batendo na outra. Não, estão paradas. E essa temperatura é este valor, menos 273 graus Celsius, muito frio, né? Na verdade é menos 273,15, tem um quebradinho, uma cerejinha do bolo aí, né? Mas a gente arredonda porque, né, vamos facilitar a vida, certo? Mas por que determinar esse zero absoluto? É porque lá no rendimento ideal desse cara aqui, desse Sadi Carnot, parece um ator, não me lembro o nome dele. Esse rendimento ideal tu acha através das temperaturas. Que temperaturas? Veja só, eu estou tirando esse pistão aqui, tá aqui a nossa máquina, está tirando energia do vapor quente, só que ele manda um resto para um outro lugar. E o rendimento ideal depende da temperatura desse vapor aqui e a temperatura desse vapor aqui, né? A diferença entre esses dois é o que dá o rendimento da máquina. E, bem, precisando saber da temperatura, eu preciso saber de uma temperatura absoluta, ver onde é que eu consigo a menor possível, certo? Então é necessário saber onde é que está o zero absoluto, para saber até onde eu posso chegar, certo? E junto com isso aqui, inclusive a questão da própria termodinâmica em si, que daí depois vira mecânica estatística, nós temos um conceito novo, que é um conceito um tanto quanto abstrato, assim, de pensar, mas é um conceito de entropia, certo? Que é bem importante, é o mais importante aqui na termodinâmica,
que, entre aspas, é a ideia de desordem, né? Como é que eu posso ver isso aqui? Vamos pensar aqui, ó. Tem aqui tudo ajeitadinho, né? A gente vê, dá para contar, 9, cara. Agora tu olha para isso aqui, né? Daqui para cá aconteceu alguma coisa, teve uma mudança, né? Se aqui todo mundo tava bonitinho, ajeitadinho, aqui começou a ter o quê? Desordem. Então a gente diz que daqui para cá houve um aumento de entropia. Ou seja, um aumento dessa desordem. A gente vai ver depois esse conceito de entropia, a gente vê que a gente não consegue medir a entropia em si. Tipo, quanto é que vale a ordem disso? Não tem como medir ordem. A gente consegue medir mudança de ordem. Ou seja, sabe, daqui para cá eu sei que mudou tanto. Eu não sei o valor de início. O inicial eu não sei. Eu sei a mudança só. Né? E a gente vai ver que essa máquina térmica vai dizer, essa lei da termodinâmica vai dizer que essa entropia ela nunca pode diminuir. Né? Claro, não dessa maneira, nunca pode diminuir, não. Tem uma situação específica que não vai acontecer dela diminuir. Né? Sempre ou vai se manter do jeito que está, ou vai aumentar. Né? Mas aí também conceito que a gente vai ver depois. Certo? O que vamos ver daí, afinal? Né? Ali eu passei aqueles 4, 5, na verdade, principais ali para entender. A gente vai ver outros nomes no caminho, a gente vai entender os conceitos, entender os fenômenos que envolvem aí essa área da termodinâmica, mas temos alguns eventos aqui para analisar. Uma das áreas que nós iremos ver é a chamada dilatação térmica, o que não é uma área, é um fenômeno, né? Uma sub-área da termodinâmica. É um dos objetos de estudo. Analisar a dilatação térmica. O que é a dilatação? É a mudança das dimensões, aumento, expansão, tá? Devido à mudança de temperatura. E ver onde é que isso é importante no dia a dia, né? Porque é importante entender a dilatação térmica. Calorimetria, ou seja, é o objeto de estudo responsável pelas formas de cálculo e medidas de calor, né? Na verdade, cálculo, né, desse tal de calor, entender o que é calor. Termometria, a gente vai deixar para o final, porque é as formas de medir calor, de medir temperatura, desculpa, calor é uma coisa, temperatura é a outra, né? Já deu para entender mais ou menos a diferença entre um e outro, vai ficar ali numa das atividades para vocês, né? Tentar explicar com as palavras de vocês, por mais que a gente não tenha visto isso em si, dá para se ter uma ideia. Então é uma atividade que eu quero que vocês só façam do jeito que vocês entenderem, não vai existir um certo ou errado aí. Tá? Não vou dar um X ou um Vzinho de certo, ou C de certo ali para vocês. Eu quero só para vocês fazerem atividade mesmo, só por a questão da avaliação. Né? Termometria, então a gente vai deixar mais para o final, porque como é as formas de medir temperatura, vai envolver muita matemática aqui. Né? Porque ela não tem como. A gente vai dar uma olhada por cima, só que mesmo olhar por cima envolve ter que fazer alguns cálculos, então deixar a parte matemática mais para o final, a gente deixa por último, né? Entender os gases ideais, certo? O que é um... Né? Primeiro, como é que a gente define o gás, como é que nós vamos trabalhar com ele, o que é importante para ver nele, para daí introduzir o que? As leis da termodinâmica. Lei da termodinâmica, eu deveria ter botado um S aqui. Leis da termodinâmica. O slide para vocês vai estar tudo certinho, corrigido, tá? Só o do vídeo mesmo, que não. Leis da termodinâmica, que a gente tem, na verdade, 4, mas a gente vê 3. Uma delas é a lei 0, tem a primeira lei, tem a segunda. Existe a terceira lei, certo? Que a gente pode... Eu posso comentar por cima. E depois ver das chamadas máquinas térmicas. Né? Estudar o motor a vapor, pode ver o motor de combustão, a gente vai ver como é que funciona os motores que a gente usa atualmente, né? Motor 2 tempos, motor 4 tempos, vamos ver que tudo isso tem toda uma ciência por trás, não é assim, joga de qualquer jeito e já era. Não, vai ver, certo? E depois, tá? Aqui essa não é a termodinâmica em si, mas depois de terminar a área da termodinâmica, a gente vai ter uma introdução aqui numa área que é chamada a área da ondulatória. E, claro, eu vou dar uns tópicos aqui principais. O que essa ondulatória estuda, ok? Mas eu não vou focar nela em si, porque ondulatória é uma área que ela pega um pouco de tudo,
né? Ela vai pegar um pouco da eletricidade, ela vai pegar um pouco da mecânica, pega um pouco da termodinâmica, né? Na mecânica tem lá o movimento oscilatório, que daí dá para trabalhar dentro da ondulatória. Na termodinâmica que também temos um pouco da ondulatória ali, não, fica bem subentendido. Lá no eletromagnetismo vai ter novamente ondulatória, então pega muita área. Então a gente vai dar um pitaco aqui, só que vai focar nessa parte, ó, acústica. Ou seja, vamos basicamente analisar o som, fenômenos sonoros, tá? Que envolve, né, essa questão da ondulatória, toda a acústica. Vai ver um pouco assim da teoria musical também, que acaba entrando aqui dentro. Como eu falei lá na primeira aula, a música era dita uma ciência, tá? Era uma ciência exata, era parte da física, certo? E a acústica, bem, é uma parte da física que a gente estuda, não assim, a teoria musical lá do sol, dó, ré, mi, fá, sol, assim. A gente vê, tem uma base para explicar tudo isso, né? Mas aí nós damos essa base inicial, que daí nós vamos ver futuramente, certo? E bem, isso aí foi uma introdução, tá? De como é que a gente vai trabalhar daí a questão da termodinâmica. Alguns pontos principais aqui para a gente entender, vocês vão ter uma atividade aí para fazer, algumas questões, certo? Eu peço que façam, né? Qualquer dúvida, podem mandar os comentários que eu estou respondendo todos, que eu estou recebendo notificação, tem gente me entregando, ok, eu já estou fazendo as correções, certo? Só peço que, né, qualquer dúvida, mandem, ok, que eu vou daí ajudar vocês na medida do possível, certo? Aí, bem, a aula de hoje era essa, certo? Atividade para vocês aí, não vai ter um texto de apoio, porque não vai ser... Vai ter um texto de apoio aí para um pouquinho dos conceitos ali, não é necessário ler para quem viu o vídeo, é só um extra mesmo, que daí eu vou repostar depois até, certo? Então, bem, pessoal, desejo, né, vocês bons estudos aí e até a próxima.